número 2, né, irmãos, nós encontramos aqui, glórias a Deus, uma passagem tão maravilhosa, aonde desde o capítulo que nós lemos, né, capítulo 2, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, glórias a Deus, Deus usando ele para falar sobre algo tão maravilhoso, que é a espiritualidade na vida do homem e da mulher de Deus. Glórias a Deus. E nós vemos aqui dentro deste capítulo, eu vou ler aqui do versículo de número 12, né? Versículo 12. Nós vamos dar um salto, de repente, para alguns versículos mais à frente, de repente voltarmos, glórias a Deus. Ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é proveniente de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia! E ele diz assim no verso 13: os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo nos ensina. Glória a Deus! Comparando as coisas que são espirituais, eu quero que você marque aí, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí vem aquela palavra que nós temos aqui, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las. Por quê? Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15, para nós entendermos ainda mais a mentalidade aqui do homem de Deus tomado pelo Espírito Santo, ele vai dizer no versículo 15, ele diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo. O que é espiritual, ele consegue discernir bem. Discernir, nesse discernimento, ele está dizendo, tem um bom entendimento, consegue compreender, entender melhor, ter uma visão ampliada, que o homem natural não pode tê-la. E ele vai falar ainda, né, que o homem espiritual, que é espiritual, né, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Glórias a Deus. Aí no verso 16, aonde eu quero entrar na palavra, ele vai dizer assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? De Cristo. Olha só que profunda esta palavra, olha só que palavra, a profundidade desta palavra. Então aqui dentro desta passagem, desse texto bíblico que nós lemos, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando sobre a presença do Espírito a qual foi nos dado. O Senhor nos dá o Espírito Santo, para que este Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que é proveniente de Deus, que vem de Deus, sobre a vida da igreja, faz com que a igreja não seja mais o homem, não seja mais um homem natural, mas se torna não só um homem natural, como também não um homem carnal, mas se torna um homem espiritual. Uma pessoa espiritual que consegue entender melhor as coisas de Deus. E nós vemos que no tempo que vivemos, nós vemos a igreja de hoje perdendo essa ligação com o Espírito Santo. Por isso hoje a igreja tem se amoldado, ela tem tomado os moldes do mundo e não deseja os moldes de Deus. E alguns irmãos se entristecem quando vê um banco de uma igreja vazio e ele diz assim: olha, eu queria que essa igreja estivesse cheia. Tudo bem, eu também quero que a igreja esteja cheia de pessoas salvas. Eu torno a falar que o Evangelho tem dois efeitos. O efeito da palavra de Deus é salvar, e o segundo efeito da palavra é condenar. Algumas pessoas, ao entrar dentro da igreja, elas não entendem que elas podem se salvar, como podem também se condenar. E isso eu não estou falando para as pessoas que estão aqui somente, eu estou falando tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão lá fora, em outra igreja, em outro lugar, em todas as partes do globo terrestre. Eu leio uma palavra que me chama a atenção, glórias a Deus,
Eu vou pedir para você abrir essa palavra também, glórias a Deus, que está no livro de João. Se você ler o capítulo 3 de João, no versículo 16 em diante, a qual nós falamos aqui em um dos cultos, creio que no culto de Santa Ceia foi falado, ele vai dizer no versículo 16, capítulo 3, do livro de João, versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No verso 18 está dizendo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Vocês estão entendendo isso? Aqui está dizendo que quem crê em Cristo Jesus está salvo, mas quem não crê em Cristo Jesus já está condenado. E as pessoas às vezes não se importam muito com esta passagem, esse texto bíblico, achando que ele tem pouca significância ou significado. Para mim ele tem muito sentido, pois me dá temor quando eu leio essa palavra e eu vejo ele dizendo no versículo 17, capítulo 3 de João, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse. O Senhor não quer que ninguém seja condenado. Deus não quer condenar ninguém ao inferno. Em muitos lugares por aí, até alguns pregadores, a pessoa vai pregando e vai dizendo assim: se você não fizer isso, vai para o inferno. Se você não fizer aquilo, vai para o inferno. Se as pessoas tivessem medo do inferno, elas estariam todas dentro da igreja. Se as pessoas conhecessem o que é o inferno, pastor Fábio, elas entupiriam a igreja, faltaria igreja na terra, porque elas teriam um desejo de conhecer aquele que pode salvar. Quando nós vemos Noé construindo uma arca, né? O que aconteceu com ele? Pregando 120 anos, como foi pregado no culto passado, pregando 120 anos, anunciando que Deus destruiria o mundo antigo. As pessoas não temem, de fato, Deus nem a sua palavra. E isso nós vemos aqui, quando Noé vai dizendo: olha, Deus falou comigo, vai destruir a terra. As pessoas simplesmente renunciavam à palavra. Elas não aceitavam o que o Noé dizia. Por quê? Porque Noé era uma pessoa do povo, era uma pessoa simples, igual a eles. Se um anjo descesse do céu, trazendo algo sobrenatural, quem sabe até creriam. Mas era um homem comum, era uma pessoa simples. Mas aquilo que ele estava construindo, ninguém tinha visto, nunca tinha visto aquilo. Eu acho que, se fosse eu, pelo entendimento que eu tenho, por mais que eu estivesse no mundo, ao ver aquele homem construindo uma grande embarcação numa terra seca, ou ele era muito sábio, ou ele era muito doido, muito louco, maluco. Não é verdade? Assim que as pessoas falam. Então, assim, ao olhar aquela grande construção, eu diria para ele: quem te ensinou a fazer isso? Pois aqui não existe, ninguém ouviu nunca uma coisa dessa. Se ele me dissesse que foi Deus que deu um projeto e que entrou na sua mente, que entrou no seu coração para salvar ele, a sua família e todos quantos quisessem entrar, eu provavelmente estaria do lado dele fazendo alguma coisa para também me salvar. Porque uma grande construção que ninguém nunca viu, algo que nunca foi visto, não é verdade? Não chamaria a sua atenção? Me chamaria a atenção. Mas o que fez aquelas pessoas não enxergar algo tão grande, tão gigantesco? Nós sabemos que as dimensões da arca era algo que poderia ser visto de longe, né? De distância, de sua altura, de sua grandeza, de sua largura. Era algo imenso que chamaria a atenção. Não, as pessoas ficavam em volta zombando. Assim acontece com a igreja de hoje. A igreja de Cristo está pregando o Evangelho. São pessoas comuns pregando o Evangelho. São pessoas arrependidas de seus pecados pregando o Evangelho. São pessoas que deixaram de ser carnais para ser espirituais pregando o Evangelho. Pessoas que tiveram contato com Cristo em algum momento das suas vidas. Olha, irmãos, eu não sou o melhor pastor do mundo, nem quero ser, mas tem um sinal na minha vida que eu acho que aquele que olhar deve prestar um pouco mais atenção. Que não é um aleijado, um ex-aleijado pregando para vocês a palavra. Uma pessoa que era deficiente físico. E eu acredito que eu não sou merecedor da cura que Deus me deu.
não sou merecedor de nada do que Deus me deu, mas esta palavra graça se cumpriu na minha vida, que é um favor imerecido. Mas hoje eu me sinto algo diferente, eu sinto em mim algo diferente. Sinto na minha vida, na minha saúde, no meu dia a dia, no meu levantar e no meu deitar. Sabe o que eu sinto? Que eu preciso fazer mais para o meu Senhor. Eu preciso me esforçar um pouco mais. Eu preciso dar um pouco mais de mim. Eu preciso louvar mais a Deus. Eu preciso pregar mais este Evangelho. Eu preciso levar, através de uma visita, o amor de Cristo para uma alma. Eu preciso fazer mais. É isso que eu sinto dentro de mim. Porque aquele que é espiritual, ele sente o desejo de fazer aquilo que agrada a Deus e desagrada a sua própria natureza, que desagrada a sua própria vontade. Olha para dentro de você, põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos por um segundo. Eu tenho certeza que a sua carne não queria estar aqui agora. Com certeza gostaria de estar numa cama quentinha, quem sabe até fazendo aquilo que desagrada a Deus, mas a sua natureza ela foi vencida pelo Espírito de Deus que está na tua vida, que está no teu ser, que está no meu ser, que está em nosso ser. Orava a sua Quem está aqui hoje não está por acaso. Não veio aqui por vontade própria ou pela sua própria carne. Mas é o Espírito de Deus que, por mais que você ache que Ele saiu da tua vida, ou você pense que Ele não está agindo em você, você está aqui agora, porque a presença do Espírito de Deus, Ele está dentro do teu coração, Ele está em você. E uma coisa que quero dizer aqui pelo Espírito, não pela natureza, carne, mas pelo Espírito, todos aqueles que desagradam a si mesmo e agradam a Deus, são pessoas espirituais. Aquele que consegue pegar a sua carne e colocar ela de joelhos por 1 hora. Orai está lá em joelhos. Orava suria. Que faz a sua natureza jejuar na presença de Deus, que tem coragem de ler a Bíblia por algumas horas. Se isso está acontecendo na tua vida, é porque o teu espiritual ele está crescendo todos os dias um pouquinho mais. Eu falei para Deus, eu não quero crescer muito rápido, como muitos cresceram rapidamente, tropeçaram e caíram. Eu disse, Senhor, eu quero crescer devagarzinho no seu comando, na sua ordem, na sua vontade. Eu sempre tive temor de começar fazendo algo e terminar mal. Eu sempre tive o temor de começar uma coisa tão séria que é as coisas de Deus e terminar de uma forma indigna, errante, se condenando, se destruindo, como muitos fizeram por aí. Eu não estou julgando os outros, ao contrário, eu estou colocando este espelho diante de mim para mim não fazer o mesmo. Então eu vou devagarzinho, dando cada passo, pedindo ajuda de Deus, para não tropeçar, para não errar, indo devagar. Melhor você ir devagarzinho do que você ir correndo. Você está entendendo? Mesmo que você possa dizer assim, pastor, eu não oro tanto, eu não jejuo tanto, vai devagarzinho. Aleluia, eu não comecei, o que eu oro hoje, eu não comecei orando lá no início, não. Eu comecei bem devagarzinho, algumas irmãs me ajudavam, algumas irmãs me seguravam, e a irmã dizia assim, fica aí, não sai daí. E eu ficava de castigo por 15 minutos, era uma eternidade. 15 minutos para mim era uma vida inteira. Não tinha aquele prazer na oração, só ficava chorando de dor. Eu ficava ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui. Depois passou um tempo, eu comecei a aprender chamando Deus de papai. Oh, papai, me ajuda a ficar de joelho aqui. E assim a espiritualidade, aquilo que é espiritual, que vem da parte de Deus, vai se acrescentando na nossa vida. Ninguém alcança a espiritualidade, irmão, assim dessa forma, né? Fazendo as coisas da carne. Não se há como ter a espiritualidade agradando a sua natureza. Algumas mulheres hoje nós vemos, eu vou falar para homens e para mulheres, para as mulheres que estão aqui. Tem muitas mulheres que deixaram a vaidade tomar os seus corações. Elas não percebem, elas acham que um pouquinho não vai fazer mal. E esse pouquinho vem, toda a porta, né, se abre para Satanás trazer um monte de coisa para dentro. Então ou você fecha
a tua porta do seu coração para as coisas do mundo, para as coisas erradas da natureza, da carne, e abre para a espiritualidade que vem da parte do Espírito de Deus, e santificação, e honra o seu corpo, a sua vida, a sua integridade, porque ser crente na minha frente é fácil. Você ser crente aqui, eu quero ver você ser crente na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Se você chegar na minha casa, eu estou lá do mesmo jeito. Você vai olhar e dizer, pastor, está indo para o culto? Não, eu vivo desse jeito. Você nunca sabe quando alguém vai bater na porta da sua casa. Quantas madrugadas já aconteceu de Deus dizer assim para mim, nem troca de roupa, fica acordado, e bater na porta da minha casa, ó, tem uma mulher ali para expulsar demônio. Vocês estão entendendo? A coisa é muito séria, a coisa é séria, irmãos. Nós estamos em guerra. Tem gente que está em guerra achando que está no paraíso. Tem gente que não está entendendo qual é o campo que ele está lutando. Nós estamos lutando no campo mais perigoso, que se chama o campo espiritual. O inimigo não se mostra para você, ele usa invisibilidade, ele tem armas pesadas, ele sabe como derrubar, ele é técnico, ele sabe estrategiar, ele é terrível. E tem gente que acha que está no parque. Tem gente que acha que está, né, vivendo como Alice lá no País das Maravilhas. Tu tem que entender qual é o campo que você está trilhando e qual é a guerra, com quem você está lutando. Por isso eu te digo, ou você se torna um homem espiritual, ou se torna um vencido por Satanás. A mesma coisa tem homens que sabem que não pode e fazem. Sabe que aquilo é errado, mas praticam. Uma brecha que você deixar, vem um monte de coisas ruins. Um abismo vai puxar outro abismo. Então eu te aconselho, ou você coloca uma tranca bem forte nessa porta do teu coração. Porque se você deixar bem aberta, ou uma fresta, ele não vai te respeitar. Ele vai entrar. Pode ver que aquele que é espiritual, a palavra pode vir com muita força sobre os seus ouvidos. E ele diz, fala, Senhor, porque eu sei que eu preciso. O homem carnal, a mulher carnal, aqueles que são carnais, eles não querem saber da sã doutrina. Eles aceitam a palavra só em partes. Como você vai servir a Deus só servindo em partes? Eu amo salmos e provérbios, odeio. Como é que é isso? A palavra de Deus fala muitas coisas, nos ensina muita coisa. É verdade. Por exemplo, será que Deus errou quando fez você? Por que você então diz que Deus errou? Olha para o seu irmão e pergunta para ele, você é espiritual mesmo? Porque tem pessoas que não aceitam a cor dos olhos que tem. Tem pessoas que não aceitam se o seu cabelo é de tal jeito. Você não entendeu ainda? Pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode falar bonito, vai para o inferno do mesmo jeito. Está sendo condenado do mesmo jeito pela palavra, não é eu não. Se eu pudesse fazer a igreja do meu jeito, se eu pudesse fazer a igreja do meu jeito, não seria do jeito que está aqui, não. Porque aí seria eu falando, carne falando, o homem falando, a natureza falando. Imagina uma igreja feita pelo pastor Fábio, como seria? Eu já até imagino. Seria um negócio muito estranho. Imagina na vontade, vou colocar o pastor Rodrigo, conheci o pastor Rodrigo lá no mundo, lá. Não estava bem crente, bermudão, corrente de ouro no pulso. Não era pequena, não. Uns 5 contos tinha ali. Correntão no pescoço, todo magrão. Não, estou brincando, não, é verdade. Todo esportão. Eu passo, Senhor. Eu passo, Senhor, meu irmão. Eu olhando para ele, quase que eu perguntei por uma cerca de arame.
Metade da casca caiu. Mas hoje eu amo de Deus, eu respeito. Hoje me dá gosto de ouvir ele pregando. A pergunta para ele se a espiritualidade veio do dia para a noite. Não. Ele teve que dizer não para ele. Dizer não para nós. Não para si mesmo. Ou dizer sim para Jesus, sim para a palavra. Quando você começa a se tornar uma pessoa espiritual, como a palavra de Deus nos ensina, é o momento que você entende que não é o pastor, que não é a igreja. Ah, eu sou da igreja tal, vamos para o inferno do mesmo jeito, a igreja tem 100 anos, cheio de gente indo para o inferno, 100 anos de existência a igreja, porque pararam de pregar a verdade, pararam de ensinar as pessoas. O que aconteceu? Criaram uma palavrinha chamada usos e costumes. E eles dizem que andar em santidade, santificação é coisa de homem. É engraçado, porque as pessoas que estão lá fora estão vivendo as coisas do homem natural, do homem carnal, e eles dizem que quem quer viver a santificação é coisa de homem. Me explica isso. É simples. Se você ler a palavra de Deus, aleluias, nós temos uma palavra, se não me falha a memória, em Números, capítulo 5, versículo 20. Nós estudamos, quem é que lembra aí? Nós estudamos no dia do nosso jejum. Quem é que lembra que falamos sobre os valores invertidos? Nós falávamos sobre os valores invertidos. O que é isso, pastor? Aquilo que é espiritual, eles enchem a boca para dizer que é o homem. E aquilo que é o homem, eles dizem que é espiritual. Eles inverteram as coisas. Por que inverteram? Porque é muito fácil. Quando você inverte os valores, as pessoas se confundem. Elas não sabem mais o que é o que. Pode ver, você que cria o seu filho, hoje você não pode dar uma palmada na sua criança, que você sustenta, que você alimenta, que você compra roupa, que você se mata cuidando do seu filho, e o seu filho pode bater em você. E você não pode bater nele. Eu pergunto, não que eu estou aqui incentivando, que os pais saiam daqui e massacrem seus filhos, batam até matar. Não, de jeito nenhum. Não estou aqui apoiando a violência de forma alguma, mas estou dizendo pela palavra. Deus ordena que o pai e a mãe corrijam o seu filho. Aí vem as leis e inverte as coisas, que o pai e a mãe não pode mais corrigir o seu filho. E eu te pergunto, se você não puder corrigir os seus filhos, quem irá corrigi-los? A palavra de Deus lá no livro de Hebreus capítulo 12 diz: se alguém não estiver em disciplina, não for corrigido, não pertence a Deus. Deus chama de bastardo, não é filho, porque não pode corrigi-lo, porque então só os filhos são corrigidos. Os verdadeiros filhos de Deus são corrigidos. Isso mostra que ser corrigido não é para o carnal não aceita, mas o espiritual ele aceita. Ele aceita a correção. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aleluias. O pastor está afiado hoje, né? Eu pergunto, quem conheceu a mente de Deus? Aleluia. Quem pode conhecer a mente de Deus? Pelo Espírito, nós ganhamos, aleluias, pelo Espírito, o conhecimento da mente de Deus, pela sua palavra. Se você quer conhecer a mente de Deus, olhe para a Bíblia. Se você quer conhecer ainda mais a mente de Deus, procure a ter o Espírito Santo. Isaías capítulo 5, versículo 20, não Números. Isaías capítulo 5, versículo de número 20. Ele vai dizer assim, que as pessoas transformaram aquilo que não é paz, ele diz que é paz. Transformaram o doce e amargo no doce, acrescentando pecado sobre pecado. É isso, pastor Fábio? Ai dos que ao mal chamam de bem, e o bem de mal, que faz das trevas dizendo que é luz,
e da luz fazem trevas. Que põe o amargo por doce e o doce por amargo. A palavra de Deus está dizendo sobre os valores invertidos. Será que Deus ama isso? Não, Deus não ama. Mas ser uma pessoa espiritual em nosso tempo é como você fosse um alienígena. Você entra num lugar, as pessoas olham para você e já fazem assim. Se incomodam contigo. Você não precisa fazer nada para ninguém. Se eu colocar a irmã Maria e a irmã Rosa ali na frente da igreja, de boca fechada, com a Bíblia na mão, orando assim, sem falar nada, só com a mão assim, vai ter alguém passando ali dizendo: ô loucas, suas loucas, vão para casa, já está incomodando aqui, sem elas fazerem nenhum barulho, só com a Bíblia e olhando para cima, orando em espírito. A luz incomoda as trevas. Eu quero dizer uma coisa, porque o Espírito Santo de Deus está falando na minha mente. A espiritualidade incomoda a carnalidade. Irmã, se você quer pintar as unhas, pinte. Se você quiser cortar os seus cabelos e fazer alisamento dos seus cabelos, faça. Se você quiser andar com roupas pequenas dentro de casa, use. Se você, meu irmão, quer andar de bermudão, ande. Se você quer andar lá se depilando o corpo inteiro, como muitos estão fazendo hoje, se depile. Se quiser fazer aquilo que não pode, faça. Mas uma coisa é certa, uma coisa muito certa: não entrarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Leia Gálatas, capítulo 5, que vai mostrar sobre as obras da carne. A carne, ela é contrária ao Espírito. O Espírito é contrário à carne. Versículo 16. Versículo 17, capítulo 5, Deus está dizendo: o Espírito e a carne brigam entre as duas naturezas, porque uma quer fazer a vontade da carne, a carne quer fazer a sua vontade, mas o Espírito quer fazer a vontade de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aí tem pessoas que pegam e vão para essas igrejas por aí, que pode tudo, e aí eles dizem assim: mas não pode, aqui ninguém vai falar nada, todo mundo faz igual, está todo mundo fazendo. Mas o que diz a palavra, você não está entendendo? Que não é igreja, que não é, tem 100 anos de existência, não é isso, é a palavra que vai te condenar, é a palavra que vai te salvar, é a tua espiritualidade com Deus. Você está entendendo? Vamos dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Eu quero que todas as pessoas se salvem. Você não entendeu ainda? Eu vou lhe falar com as minhas palavras agora. Eu desejo no meu coração, e oro para isso, que todas as pessoas se salvem. Você pode pensar que eu estou pregando contra as pessoas, querendo o mal delas. É totalmente o inverso. Porque muitas pessoas saem de dentro da igreja achando que o culto de ensino nós estamos machucando elas, que nós estamos ferindo elas, que estamos falando para o mal delas. Não, meu amado, de forma alguma. Aqui nós estamos falando exatamente aquilo que diz a palavra de Deus. Se você inverter os valores, a condenação vem para você. Se você achar que aquilo que é amargo é doce e o doce é amargo, você está invertendo os valores. As igrejas de hoje inverteram os valores. Ser espiritual hoje numa igreja é coisa de outro mundo. Você não pode ser espiritual. Você não pode ter a mente de Cristo. Você não pode pregar sobre arrebatamento. Você não pode pregar contra o pecado. Esses dias numa escola bíblica, a nossa irmã perguntou: pastor, mas se der disciplina para alguém hoje, algumas igrejas dizem que não pode mais. Se não pode mais, vamos arrancar o capítulo 12 de Hebreus, vamos arrancar fora. Vamos arrancar o que diz a Bíblia, que a igreja, a lei que rege a igreja é a palavra do Senhor, não é as leis humanas. Porque muitos pastores falam: não pode mais corrigir a igreja, porque aqueles que deveriam ser o exemplo, aqueles que deveriam orar e mostrar para o povo que deve orar, jejuar, que deve pagar o preço, eles estão fazendo tudo que o mundo oferece.
Se você ler o livro de Judas, você vai ver Judas falando como seria. Homens ímpios, que amam a impiedade, que praticam o pecado, que incentivam o pecado na vida das pessoas, que eles estão ali elogiando as pessoas. E tem muita gente que gosta de elogios, mas eu vou te dizer a verdade: se eu te elogiar por interesses, começar a te passar a mão ali e dizer, olha, pode sim, pastor, eu fiz isso, não, mas não tem problema, só não conta para ninguém, não, eu fiz aquilo, pastor, não, mas eu... Irmão, se isso acontecer dentro da igreja, fecha a igreja, entrega a chave e vai para casa, porque acabou, se o interesse dos pastores, dos líderes, for o dízimo, a oferta das almas das pessoas, fecha a porta da igreja e vai embora, porque estão todos condenados. O interesse tem que ser a espiritualidade, a salvação, que as pessoas possam ter a mente de Cristo, que o homem e a mulher sejam renovados, sejam pessoas diferentes, sejam pessoas autênticas, crente em casa, crente no trabalho. Oh, glória! Aonde vai o crente? Se aparecer um demônio ali, ele não precisa chamar o pastor não, porque ele tem competência de ordenar para o diabo: sai e não volte mais, sai e não volte mais, Satanás, porque está tomado da glória e da graça de Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Mas alguém vai sair daqui dizendo, mas o pastor disse que pode. Vocês não viram ele dizendo? Pode, mas é só pegar a primeira parte. E a segunda parte. Glória a Deus. Amados, o que Deus quer para você é que você passe nessa terra, porque é só uma passada, mas a tua salvação esteja te esperando. Garantia do céu. A sua garantia de salvação no céu. Porque o que adianta você passar uma vida inteira comendo picanha, sendo bem arrumado, com roupas lindas, carros do ano, casas lindas, e no final lembra da história do rico e do Lázaro? Pastor, o senhor não estava dizendo sobre o inferno, que todo mundo vai para o inferno? Eu estou apenas dizendo o que disse a palavra. Eu quero que todas as pessoas se salvem. O que eu estou pregando hoje aqui, o que Deus está mandando eu falar aqui, não é para te condenar. Eu estou dizendo para você tomar o rumo ao contrário, andar na contramão do mundo. Andar na contramão do mundo será xingado, excomungado. Quem já entrou numa contramão aqui? Alguém já entrou? Como é que foi? Como que foi a entrada? A sua mãe foi xingada. Todo mundo chamou de louco, de maluco, de ignorante, disso e daquilo, né? Zé fulano, Zé ciclano, chamaram para tudo que é lado. Porque você entrou numa contramão. Mas andar na contramão do mundo é a mesma coisa. Você não está agradando ninguém a não ser a Deus. Por isso, hoje, a igreja de hoje, ela está perdendo muito a espiritualidade dela. Por quê? Porque aceitou os moldes do mundo. A igreja, ao invés de olhar para Cristo, ela está olhando para o quê? Para o jogo de futebol, para as novelas, está olhando para os filmes, está olhando para tanta coisa. Mas para Cristo não, Cristo não. Cristo não. E hoje eu te pergunto, hoje eu quero perguntar para você que está aqui me ouvindo. Nós vamos decidir seguir a quem? A quem você decide seguir? Vamos ver o que diz a palavra? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos voltar lá no livro de João, só para concluirmos, né? Já vi que o glória a Deus, aleluia, já diminuiu. É aí que eu sei que eu estou pregando bem, né? Quando acabo, glória a Deus, aleluia, aí eu vejo assim, a palavra está pegando, né? Porque enquanto tem glória a Deus e aleluia, às vezes a pessoa está dando glória a Deus, aleluia, tipo assim, não é comigo, glória a Deus. Aleluia, é com o lado aí, eita, glória. Né?
vez eu apavorei. Desceu o profeta, estou sentindo cheio de pecado. Eu falo, fazer assim, meu Deus, sou eu. Ele diz, vai cair endemoniado. Ele disse, deixa eu cair endemoniado que eu fico liberto. Caiu um monte de gente que estava crente na igreja, lá em 10 anos na igreja, caiu tudo endemoniado. E eu que tinha recém entrado, não caí endemoniado. Fiquei bravo. Eu digo, mas é eu que tenho que cair endemoniado. Esse povo tudo da igreja, obreiro, né? Gente aí está 10 anos dentro da igreja caindo endemoniado. Fiquei bravo com eles. Porque eu recém estava chegando, quem tem que cair endemoniado sou eu. E eu fiquei em pé. Eu fiquei, mas eu estou cheio de pecado, o povo está caindo endemoniado aqui dentro da igreja. Sabe o que é isso? Vocês entendem, né? Vocês já entenderam ou não? Será que você é cristão de verdade, né? Na igreja é fácil ser crente, na igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glórias a Deus. Oh, louvado seja Deus. No capítulo 3 ali de João, irmãos. Acho que eu errei, eu disse capítulo 8, mas capítulo 3. Vamos ler aqui. Versículo 16. Nós lemos 17. Nós lemos o 18, que diz quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação, qual que é a condenação? Olha aí, ó. A luz veio o quê? E o que aconteceu? Me traduz isso, por favor, gente. Vocês são inteligentes. Me traduz essa palavra. Por favor, olha para a sua Bíblia aí. Marque na Bíblia, por favor. Marque na sua Bíblia. O que está escrito aí? Eles amaram o quê? Por que amar as trevas? Porque no escuro ninguém vê nada. As obras são más, estão escondidas no escuro, todo mundo tem coragem de fazer, porque ninguém está vendo. Mas quem vem para a luz, por que as pessoas vêm para a luz? Quem vem para a luz é porque tem coragem de mostrar de fato o que ele está fazendo e para quem ele está fazendo. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu só vou concluir no versículo 20. Quem lê bem alto para mim, por favor. Nós temos que espancar o diabo nessa noite aqui. Ele está levando borrando até pelos olhos. Eita glória! Zóis, orelhas, ouvido. Ele está apanhando hoje aqui. Porque o que ele fez comigo ontem, hoje eu desconto aqui. Vocês não sabem quem me aprontou ontem, mas hoje eu venho aqui, ó, no lombo dele. Mexe comigo, ele apanha de novo. Mexeu com o crente, vai pro joelho, pro jejum, pra oração, pra pregação do Evangelho. Não mexe que apanha. Não mexe que apanha. Não estou falando isso para você. Tem gente que vai sair daqui, viu? O pastor disse que vai me bater. Estou falando para o inimigo, que ele está escutando em você aqui. Tu acha que essas paredes aqui impedem ele de nos enxergar? Você acha que esse teto aqui nos defende de nos vermos ou nos enxergar aqui dentro? Claro que não. Mas o que faz ele apanhar é a verdade. Quando a verdade é pregada, quando você dá glória a Deus pela verdade, o inimigo apanha. O que está dizendo o verso 20? Alguém lê bem alto para mim, por favor. Aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Olha aí. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha aí. Porque tem medo de mostrar o que fazem. Fazem no oculto. Para que ninguém veja. Glória a Deus. Agora eu quero que você olhe o versículo 20. E você faça em você mesmo. Não vou julgar você. Quem sou eu para julgar alguém aqui? Mas que você olhe para dentro dessa palavra e olhe para você e veja se você está fazendo o que é certo ou o que você está fazendo o que é errado. Se você entendeu que você está na luz, dê glória a Deus. Agora, se você, meu irmão, oh glória, alai trasou, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Aquele que está praticando o que é mal está aborrecendo, irmão, uma mentirinha. Glória a Deus.
Pode? Mas uma mentirinha santa. O que tem uma mentirinha santa? Olha para o seu irmão e fala, cuidado esse negócio aí. Isso é veneno. De repente não te mata logo em seguida, mas se tu começar, tu vai juntando os veneninhos. Eu matei um rato uma vez assim. Eu fui dando veneno para ele devagar. Eu fui indo, as formigas também. Até que elas morreram. Elas não levam tudo na hora. Vocês estão entendendo? Você deixar essa natureza ruim que você tem aí, que eu tenho, tomar conta de nós. Quem é que se conhece aí? Quem é que se conhece? Tem certeza? Quem é que se conhece bem? Levanta a mão. Quem é que conhece bem? Aí só um levantou a mão agora. Pode levantar a mão, meu irmão. Você conhece ou não conhece você? Mas tem um que te conhece mais que você conhece. Mais que você se conhece a si mesmo. E esse é Deus. Você pode olhar para mim e dizer para mim assim, pastor, estou obedecendo. Palavra escoteiro. Obedecendo. Eu olho para você e digo, eu não estou fazendo, pastor. Olha para o senhor ver, estou direitinho. Nós temos que entender que não tem como se esconder mais. Você pode até desligar a lâmpada da igreja, mas ela não deixa de ser lâmpada. E sempre tem outra lâmpada do lado. Você já percebeu que nunca tem uma lâmpada sozinha na casa? Quem é que sabe disso? Quantas lâmpadas tem na sua casa? Nem contei ainda. Começa a pensar aí. Calcula. Vai lá. Quantas lâmpadas tem na sua casa? 20? Na sua tem mais 20. Pelo amor de Deus. As de fora tem umas 300 lá. Quantos aí tem em casa tem 10 lâmpadas? Levanta a mão. Que acha que tem 10? Levanta a mão, bem alto. Está vendo só? Elas nunca andam sozinhas. Lâmpada nunca anda sozinha. Aqui já aconteceu de nós estar no culto queimar uma lâmpada, mas as outras ficaram brilhando. Eu vou te dar uma dica. Vou dar uma dica para quem é espiritual. Você pode virar carnal e se esconder no meio dos espirituais. Mas o brilho daquele que está do teu lado, se ele ora e jejua, a luz vai brilhar em ti também. Ela vai começar a brilhar em ti. E quando ela começar a brilhar, você vai ficar assim, ó. Ninguém está me vendo. Ninguém me vê, ninguém me viu. Mas de repente começa a ver e você vai dizer, não, mas ninguém me vê de novo. Aí começa. É aquele irmão, sabe aquele irmãozinho do teu lado que fica, oh glória, oh aleluia, oh glória, oh aleluia, oh glória. Daqui a pouco alguém vai levantar a mão, pôr a mão em você e vai dizer, meu servo. Você vai fazer assim, ai, me achou. Mas eu estava tão escondido. Mas sabe por que Deus tem prazer? Põe a mão no ombro do seu irmão, chacoalha ele. Diz assim, ó, sabe por que Deus tem prazer em falar contigo? Sabe por que Deus está te chacoalhando? Deus está te achando? Deus está aí te chacoalhando? Sabe por quê? Porque Ele tem obra na tua vida. Ele não quer te perder. Ele não quer te emprestar para o mundo. Ele não quer que você tenha salvação na tua vida. Não! Você é lâmpada, amado. Se você escurecer, Ele faz você voltar novamente a ser lâmpada. Quem já se desviou sabe. Não tem lugar mais. Volta para trás, não se encaixa em bocal nenhum. Você tenta voltar. Mas eu fazia aquele negócio lá, eu vou voltar. Não dá certo mais. Aí você já tinha, lembra aquela depressão da desgraça? Em mim foi assim. Aí você já começa assim. Hoje estou mal. Nada tá bom. Mas vou lá tem uma festinha, vou lá. Aí vai na festinha, tá todo mundo. Aí tu começa, mas eu não estou legal aqui também. Aí você vai lá. Aí um pouquinho alguém, vamos lá na mãe fulana, vamos lá. Chega lá, sai daqui não quero você não. Vai, vaza. Tu tá com uma lâmpadazinha acesinha aí, né? Então, ainda tem uma faísquinha aí, sai daqui. Nem na macumba te querem. Nem na macumba Deus não deixa você aceitar lá. Aí você diz assim, o que eu faço? Vou voltar, vou me vestir, vou me trajar igual a eles. Primeiro dia, quem sabe, você se maqueia, fica todo bonitinho, vai lá. Olha só como eu estou bonito. Aí todo mundo olha,
que feia, nossa, mas tu acha que está arrasando. Aí você olha aqui, ó, calçãozinho, ó, calçãozinho. Alguém olha assim, credo, que coisa mais feia. Deus faz todo mundo te olhar desse jeito. Sabe por quê? Porque aquele corpo não é mais teu, é dele. Pode ser que algum bem cachaçado te olhe, vamos mostrar. Pode ser. Um meio chumbado lá, uma princesa. Até ele ficar sóbrio. Vai ficar sóbrio. Que dragão é esse, meu Deus? Que é isso? O São Jorge saiu, perdeu o dragão. Meu Deus do céu. Né? Não, velho. Porque nós somos de Deus, não adianta, tu não consegue mais se encaixar lá. Ninguém mais consegue se encaixar lá. Você pode voltar, mas não vai conseguir se encaixar, sabe por quê? Diga para o seu irmão, porque você é lâmpada. Você é uma pessoa que tem que estar em espiritualidade com Deus. Você ganhou a mente de Cristo. Não adianta. Eu vou fumar maconha para resolver o problema. Não vai resolver. Vou cheirar cocaína. Não vai resolver. Vou beber um garrafão de vinho. Pode beber 10. Não vai resolver. Como que o senhor sabe? 26 anos pregando a palavra e fazendo com que aqueles que se desviaram voltassem à presença de Deus. E pelos históricos que eu conheço, 80 pessoas por dia, atendendo até 90 pessoas num dia só, né, por quase 4 anos. Você acha que é pouco a experiência? De te dizer, eu tenho uma experiência para te dizer, não se encaixa, não tem como, não tem como. O sangue te lavou, foi lavado, foi remido, foi purificado, não adianta você voltar para lá. Alguém diz assim, mas ainda bem que eu nem me batizei. Não adianta, irmão, mas nem que não se batizou. Mas se a tua orelha, se o teu ouvidinho ouviu isso aqui, querido, pode estar no meio da rua, no meio da praça, alguém falando, doido lá que nem eu, pregando. E Jesus te chamou para te salvar. Ele te ama. Ele morreu na cruz, tu soltou uma lágrima em algum momento, entrou a palavra. Não é? O tiro de Jeová não erra. O Senhor pode atirar para cá. Pegou o alvo, ele não erra o alvo. Nessa noite eu quero dizer para quem está aqui: busque a espiritualidade, ore, aleluia, seja cheio da presença de Deus, procure fazer isso. Amém, irmãos? Essa paz que nós sentimos, que a coisa mais linda que existe na vida do homem, de uma mulher espiritual, é ter paz. Olha, irmãos, no mundo que eu estava, não tinha paz. Hoje eu tenho. Você sabe aonde eu vejo que Deus mudou a minha vida, que hoje eu sou um homem espiritual? Quando as coisas começam a acontecer, que eu entrarei com os 2 pés. Eu não entro. Eu simplesmente paro, pastor Fábio, e penso. Eu fico ali. Mas antigamente eu faria isso, mas agora eu não consigo fazer mais. Não é você, é quem está na tua vida. É aquele que mudou a tua forma de ver, de pensar, de agir, de ouvir, né? Quem gostava aqui, né? Tirando a irmã Maria, a diaconisa Maria, quem gostava aqui de ouvir um rock pauleira, né? Quem gostava? Levanta a mão. Mas por que você não escuta mais o rock? Porque não se encaixa mais na tua orelha. Tem gente que morria para ver a novela. Irmãos, faltasse luz na hora da novela, eles se mataram quase. Ele continuou, eu não vi o capítulo da novela, eu vou morrer. Ai, o que aconteceu com o Rodolfo? O Rodolfo foi salvo, morreu. Né? Hoje chamar você, vem aqui para assistir uma novela, você sai para lá, Satanás. Comigo não tem não. Quero não. Né? Pastor não está vendo, toma aqui uma cervejinha. Pastor não está vendo não, toma aí. O Senhor vai dizer, aí, o que foi? Sai pra lá. Meu paladar é outro hoje. Vou parar por aqui, irmão. Senão vai ter gente saindo aqui hoje. Meu Deus, não para de falar. Tem gente que vai sair aqui assim. Meu Deus, mas você quer matar a gente, meu Deus do céu. Irmão, não quero matar essa natureza espiritual. Eu quero matar a carne.
Mata a carne. Vamos matar essa carne ruim. Eita glória. Você olhar a minha natureza assim passando, é tão bonzinho. É que você não sabe o tamanho da corrente que prende um leão. Tem um leãozão daqueles, bem, sabe? Às vezes ele quer fazer. E eu grito: pega ele, Jesus, queima esse bicho, velho. Queima. Taca fogo no capiroto. Eu quero, Quem que antes de chegar na igreja estava dando um barulho na correntinha assim, estralando a corrente? Tem alguém aí? Deus falou para mim. Tinha uns que saíram de casa hoje, antes de chegar aqui. Do meu jeito, é da minha forma, é do meu jeito. Eu vou te dizer, é do jeito de Deus, é nosso. Vamos ficar em pé, eu não quero matar ninguém espiritualmente, só a carne.